Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? O que vocês têm feito todos esses dias de quarentena? Estão se comportando direitinho? Estão todos lendo a Bíblia, orando, fazendo as atividades da escola, conversando com o pai, com a mãe? Eu espero que vocês todos estejam bem. Eu tô com muita saudade de vocês. E só ficando quando a gente fica esses dias todos assim que nem nós estamos, né? Sem ver uns aos outros, sem poder estar pertinho, a gente vê o quanto a gente sente falta de estar na casa de Deus, não é mesmo? E essa revista que nós estamos estudando, que vocês já estudaram com as outras profs, fala justamente sobre isso, sobre igreja, a casa de Deus. E a gente viu nas lições anteriores que a igreja é um lugar de comunhão, uma casa de oração, um lugar de adoração, onde aprendemos a palavra, e hoje nós vamos estudar a quinta lição, que é onde servimos a Deus. Então, a igreja também é um lugar aonde nós servimos a Deus. E sobre isso que nós vamos conversar, certo? Só que antes da gente continuar, vamos fazer uma oração e conversar com Deus, ok? Então, faça a sua oração aí, vou fazer a minha oração aqui, vamos juntos falar com Deus, ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, Pai, te pedimos que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, ministre no meu coração, ministre no coração dos juniores, das crianças, seus pais, todos aqueles que forem assistir a este vídeo, Senhor. Fala conosco, nos instrui e que venhamos guardar a Tua palavra, Deus, em nossos corações e venhamos viver a Tua palavra dia após dia, Pai, com alegria, com amor. Te agradecemos porque estamos com saúde, te agradecemos, Pai, porque tens cuidado de nós. Continua conosco, Senhor, continua guardando as nossas vidas e que muito em breve possamos todos juntos nos reunirmos novamente na igreja, que é um lugar de adoração, um lugar maravilhoso que o Senhor preparou para nós ali estarmos, aprendendo de Ti e Te glorificando. Em tudo nós te damos graças, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, antes da gente seguir essa aula, eu queria saber quem gosta de pão de queijo. Aprendi a fazer hoje. Tá fofinho. Alguém aí tá com fome? Quer um pedacinho? Gabriel, Arthur, Giovana e os outros juniores? Algum papai, alguma mãe? Alguém está servido? Não? Ninguém está com fome? Ok. E sede? Alguém quer um copo d'água? Vocês estão com sede? Água fresquinha. Alguém quer matar a sede? Não? Todos servidos? Tá bom. Ai, me deu um frio. Ai, que friozinho. Ai, se tivesse alguém que pudesse me dar um casaco, alguma coisa para eu me aquecer nesse momento. Ai, que frio, que frio. Ai, um casaco. Obrigada. Ai, eu estava morrendo de frio, gente. Ainda bem que alguém estendeu a mão e me deu esse casaco para me aquecer. E sabe, é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Justamente sobre isso, sobre servir. Por isso que eu ofereci para vocês um pão de queijo, por isso que eu ofereci uma aguinha para vocês se refrescarem. E agora eu tava com frio e apareceu esse casaco, uma mão bondosa estendeu e me deu o casaco para me aquecer. Mas antes da gente seguir, vamos dar uma lidinha aqui nesse versículo, que é um dos versículos chave da nossa lição. Então, vamos aproximar aqui e vamos ler todos juntos? Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto,
Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Vamos ler de novo? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Certo, crianças? Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre servir a Deus. Onde servimos a Deus? E crianças, agora olha quem veio me ajudar nessa aula. O Lileu, e ele tá aqui, crianças, querendo ajudar. Só que ele quer, na verdade, comer o pão de queijo que era para vocês. Mas ele não pode. Vai para lá, Lileu. Então, crianças, o que eu queria que vocês entendessem? Vai ser uma conversa rápida, mas ela é muito importante. Eu gostaria de ler aqui para vocês umas passagens que estão em Mateus, capítulo 25. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela, Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 34 até o 40. E diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, crianças, o que eu quero conversar com vocês? Servir a Deus é algo muito importante. Quando nós fazemos algo na casa do Senhor, seja o que for, nós estamos fazendo ao próprio Deus. Quando nós estamos dando alimento para quem não tem o que comer, quando nós estamos dando água para aquele que está com sede, quando nós estamos vestindo, cuidando das pessoas que precisam de ajuda, é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Isso é servir a Deus. Mas tudo aquilo que nós fizermos tem que ser feito com muita alegria, com temor, com respeito e muita alegria. Eu não posso fazer algo, seja o que for, eu não posso fazer porque alguém está me olhando, porque alguém pediu para eu fazer e só por isso. Se essa pessoa não tivesse me pedido, eu não iria fazer. Será que Deus se agrada disso? Será que se eu faço algo só porque alguém pediu e se essa pessoa não tivesse pedido, eu ia passar por cima, ia me fazer de cega e não ia fazer? Será que se eu fizer com esse sentimento, será que Deus se alegra? Com certeza não. Tudo aquilo que nós tivermos para fazer, nós temos que fazer com muita alegria. Crianças, um papel de bala no chão na casa de Deus, que eu ver e eu juntar, eu tenho que fazer com alegria. Se eu for pregar,
se eu for ensinar vocês, que na verdade eu não estou ensinando, eu estou lendo e compartilhando com vocês e ao mesmo tempo estou aprendendo. Mas se eu estou aqui transmitindo para vocês, se eu for pregar, se eu for cantar, se eu fosse cantar, porque eu não canto nada, mas se eu fosse cantar, ou juntar um papel, ficar na porta, levar alimento, pregar a palavra na rua, no metrô, em qualquer lugar, o que eu fizer tem que ser com amor. E olha o que é interessante. Davi era rei, ele governava toda a nação, ele tinha empregados que trabalhavam para ele. Quando ele falava com Deus, ele dizia: eu, Davi, teu servo. Olha, ele se colocava na posição de servo, aquele que serve. Ele reconhecia a grandeza de Deus, sendo ele grande como rei, mas ele sabia que Deus era muito maior e ele se colocava na posição de servo. Aí nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos Paulo. Quem foi Paulo, crianças? Olha o pregador que foi Paulo. Ele fazia o quê? Antes de Jesus, ele tinha um conhecimento da palavra. Ele conhecia muito, ele estudava a palavra, ele conhecia a palavra. Só que ele apenas conhecia a palavra, mas ele não conhecia o Senhor da palavra. Ele não conhecia Jesus. E aí ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. E ele entregou a sua vida para Jesus. E aí quando nós lemos em Romanos, e eu vou abrir aqui para vocês, olha quando ele começa a escrever a carta aos Romanos, como é que ele começa? Capítulo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele sabia que ele era apóstolo, que ele tinha que pregar a palavra, ele sabia que ele tinha que servir a Deus. Ele se colocava na posição de servo, sendo quem ele era. Ele pregava a palavra. Paulo foi preso, passou fome, passou por diversas situações, foi açoitado, passou horrores, coisas que de repente nós não passaríamos. Mas ele passou por quê? Porque tinha alguém olhando para ver se ele ia fazer? Ele sabia que Deus estava olhando. Ele fazia por amor, ele fazia por gratidão, porque ele entendeu que Jesus veio, morreu, ressuscitou para que ele tivesse vida e vida em abundância. Então ele fazia aquilo por gratidão, por amor a Deus. E outro exemplo tão maravilhoso quanto o próprio Jesus. Jesus, ele dizia: eu sendo mestre sirvo a vocês. Nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Imagina, crianças, eles tinham caminhado, entraram na casa, estavam com os pés sujos, ninguém veio ali fazer, porque era um costume da época, ninguém veio. Então o próprio Jesus, ele se despiu, foi lá e lavou os pés dos discípulos. E ele lavou o pé de todos, inclusive de Judas, que ele sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, demonstrando amor, demonstrando humildade, dando exemplo de servir, ele foi lá e lavou o pé de todos. Então, Jesus mostrava que ele veio para servir, e isso ele falou muitas vezes. Outra passagem que eu gostaria de conversar com vocês, nós estamos falando sobre servir. O sermão da parábola dos 10 talentos. Conta aqui essa parábola que tinha um homem que ele ia partir para uma terra muito distante. E 3 homens que trabalhavam para ele pegou e deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro homem. Aquele que ganhou 5, o que ele fez? Ele foi lá, negociou e ganhou mais 5. Ele tinha 5, ficou com 10. O outro que ganhou 2, o que aconteceu? Ele foi, negociou, ganhou mais 2. Então ficaram 4. E aquele que tinha 1, o que ele fez? Será que ele foi lá também negociar com alegria para ganhar mais 1? Não, ele escondeu. Ele não fez o que era para ele fazer.
Quando o Senhor voltou, ele perguntou para o de 5, o que tu fizeste? E ele disse, eu negociei e eu fiz de 5 mais 5. Vem, servo bom e fiel. E para o outro, vem, servo bom e fiel. E aquele que ganhou 1? Aquele que de repente tinha que varrer a igreja? Aquele que de repente ia ter que tirar o lixo e pôr na rua? Aquele que ia passar o pano, né? Ou aquele que ia só pregar? Eu só vou pregar. Eu só vou dar uma aula. Eu só vou cumprir uma escala para cantar. Não vou. Não quero. O que será que vai acontecer com esse? Crianças, isso é muito sério. Nós temos que ser, olha o que o versículo diz, e aqui é Paulo falando. Portanto, criança, adolescente, jovem, pai, mãe, vive. Portanto, meus amados irmãos, portanto, todos nós temos que ser o quê? Firmes. Eu botei uma rocha aqui no fundo, uma montanha. Firme e constante. Constante, ele começa e não para. Cansei, não vou. Aí começa a fazer o quê? Não quero mais. Eu me entristeci. Fulano não bateu nas minhas costas, fiquei triste. Eu fiz, ninguém disse que ficou bom. Isso é ser constante? Constante é aquele que faz e continua fazendo, e vem as dificuldades, de repente não ouve nada, de repente tá sozinho, mas ele tá fazendo, ele não para, porque ele tá fazendo pro Senhor. Firmes e constantes, sempre o que? Abundante, sempre fazendo, sempre servindo, sempre trabalhando, sempre ativo pro Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor. E a gente sabe que o quê? Que o vosso trabalho, tudo que nós fizermos, tudo, seja a coisa que nós classificamos como grande ou como pequena, porque nós classificamos assim, para Deus tudo é importante, não é vão, ou seja, Deus ele tá vendo e ele tem as recompensas. Nós temos recompensas aqui enquanto nós estamos vivos, mas a nossa recompensa maior é passar a eternidade com Deus. E isso nós não podemos nos esquecer, a eternidade. Eternamente. Tipo, 30, 40, não, muito mais. A nossa cabeça não consegue nem entender o que é o eterno. Porque ele vai, e a gente some, vai, e a gente some, não acaba. A nossa cabeça não consegue entender. E esse é o tempo que nós vamos passar com Deus. Então, o nosso coração tem que ser muito grato a Deus. E tudo aquilo que vocês, que eu fizer na casa do Pai, faça com alegria, faça com amor. E não desista, por mais que venham as dificuldades, por mais que de repente a gente ouça até algo que nos entristeça, porque acontece, nós somos humanos. Eu posso até entristecer vocês sem saber, sem perceber. De repente, vocês entristecem outros sem intenção. Infelizmente acontece. Mas nós não podemos parar. Nós temos que ser firmes com a força que o Espírito Santo nos dá. Porque nós somos fracos, mas o Espírito Santo nos fortalece. E ele nos dá força para nós avançarmos e vencermos e sermos constantes. Vocês vão ver na lição 7 falando sobre os dons, porque tem muitos talentos que Deus nos dá, tem muitas formas que Deus pode nos usar, só que as formas, os dons, os talentos que Deus der para cada um de nós, não é para eu estufar o meu peito e dizer eu faço, eu isso, eu aquilo, Deus, ele é que tem que ser glorificado. O que ele nos dá para nós fazermos, o que ele nos dá para nós servirmos, tem que ser com alegria, para o nome dele ser glorificado. Se eu tô dando algo para alguém comer, não é para eu ficar forte, é para aquela pessoa ficar forte. O meu talento é para fortalecer alguém. O meu talento, seja água, seja alimento, seja o que for que eu fizer, quando eu estou dando para alguém, não é a minha sede que vai ser matada, é a sede de quem está tomando que vai ser saciada.
Não é a fome minha, eu estou servindo. Não é para o meu benefício, é para o benefício de quem está recebendo. E vocês vão aprender que os dons é para benefício da igreja, de quem está sendo servido, e não nosso. Crianças, guardem isso aqui e aqui. Sirvam a Deus com alegria, independente do que vocês fizerem. Ai, mas eu tenho só 10, eu só tenho 11. Não tem idade para servir. Não tem idade. Vocês na escola podem estar servindo, falando de Jesus para um professor, para um colega. Vocês podem servir com uma oração. Tu tá doente? Eu vou orar por ti e o meu Jesus vai te curar. Seja a forma que for, o que vocês fizerem, guardem aqui. Não esqueçam, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor. Porque tudo que nós fizermos para Deus não é em vão. Ele está tudo registradinho. Certo, crianças? Muito bom estar com vocês, fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi, Deus falou comigo, espero que Deus tenha falado com vocês. Até a próxima aula e não esqueçam, atividades no grupo, façam, porque isso é servir a Deus. Tem que gravar hino que a Amanda pedir, façam com alegria, porque é para Deus. Eu tenho que fazer as atividades que a prof passou, façam, porque é para Deus. Na casa de vocês, tudo que fizerem, façam com alegria, porque é para Deus. Na casa do Senhor é para Deus, então façam com alegria. Certinho? Não esqueço. Beijo, beijo e a gente se vê de novo na próxima. Tchau, tchau!